tudo bem com vocês? Cadê minha plateia? Tá em casa. Tá todo mundo aí, né? Então a pergunta... Bafo casa, olha o que eu vou te perguntar agora. Você seria capaz de viver sem sexo? Nada. Niente, nada. Então, gente, mas pra muita gente, sexo antes do casamento é pecado. Pois é, né? Essa abstinência sexual é o assunto do nosso programa de hoje. Você conseguiria ou não? Vamos conhecer casais que se casaram virgens e histórias de pessoas que, por conta da religião, passaram a condenar até mesmo o namoro mais caliente. Vamos dar uma olhada aí no programaço. Coloca aí. No Super Pop de hoje, a história de homens e mulheres que decidiram esperar o casamento para ter relações sexuais. Não é só sobre abstinência, né? Na verdade, a abstinência é um meio, é um caminho, mas para que a gente entenda a importância e não banalize tanto o sexo. O que é o namoro santo? Namoro santo é um namoro que você não tem nenhum tipo de intimidade, né, antes Nada? do casamento. Mas beijo na boca pode. E você, se casaria virgem? Vocês não ficaram, por exemplo, com receio de, depois do casamento, não ter uma afinidade sexual? Vocês pensaram a respeito disso? Acho que essa é a pergunta que sempre mundo quer mais saber. fazem, né, pra gente. Eu disse, meu Deus, como você não vai saber como que é antes? Sim. Os famosos que já praticaram sexo, mas hoje optaram pela abstinência. Eu sou adepta de não praticar o sexo sem o casamento. Sem dúvida nenhuma, é melhor esperar e é melhor se santificar. O Super Pop está imperdível. Então, estamos de volta e agora a pergunta é: você conseguiria viver sem sexo? Pois é, tem algumas pessoas que conseguem por bastante tempo. Eu vou falar aqui com os meus convidados, eu vou falar boa noite para Carla Duarte. Tudo bem, Carla? Tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, obrigada. Carla Duarte é palestrante e participa da campanha Eu Escolhi Esperar. Você prega abstinência sexual antes do casamento, é isso? Sim, é uma campanha de integridade emocional e pureza sexual, né? Muito obrigada. Vou falar boa noite para Vivi Brunieri. Tudo bem, Vivi? Tudo ótimo. Eu ainda não entendi como é que você se encaixa aqui, mas daqui a pouco você vai me explicar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Carla Secarello, quanto tempo, Carla? Oi, pois é, muito tempo, né, Lu? Muito tempo. Mas- Psicóloga, sexóloga, Pois entende é. tudo do assunto. Pois é, obrigada mais uma vez pelo convite. Então é o seguinte, a gente sabe que algumas pessoas escolhem hoje a esperar o momento certo para fazer o tal sexo, amor, tem que casar, basicamente, ou casar ou juntar, eu acredito que seja isso, né? Carla, como é que é essa campanha Eu Escolhi Esperar? Você falou que não é somente sobre o sexo em si, é uma integridade emocional, mas as pessoas que praticam sexo não têm essa dificuldade? Me explica um pouquinho. É uma campanha que fortalece, encoraja e orienta jovens, adolescentes sobre a importância de ter uma vida emocionalmente saudável e sexualmente pura. Então, a importância de se conectar emocionalmente, de conhecer, desenvolver uma amizade antes, né, de fazer... finalmente. Sim, antes dos finalmente. E também porque a gente é uma campanha cristã, né, que segue valores cristãos, enfim. E então é isso, não é só sobre abstinência, né? Na verdade, a abstinência é um meio, é um caminho, mas para que a gente entenda a importância e não banalize tanto o sexo, sabe? Você acha que a juventude hoje, que até as meninas se sentem um pouco pressionadas porque todo mundo está fazendo e a amiguinha fez e meio que entra no desespero e eu sou a única que não fiz ainda? Então, você acha que... A Vivi está dizendo que sim. Você acha, Vivi, você também que tem uma filha, você acha que as meninas hoje sentem essa pressão? Eu acho que não só sentem, como o acesso à internet. Então, elas têm algumas influenciadoras que elas seguem. E o assunto é tratado hoje, como a Carla disse, né, de forma banal. Então, se a outra fez, eu vou fazer diferente. Na minha época, ainda que fizessem, a gente não tinha esse acesso. Então, eu acho que é importante, né, saber esperar. Eu mesma escolhi esperar, né? Estou agora, aí, né, amiga? Agora. Mas antes eu não tinha conhecimento. Sei. E eu entendo e vivi as coisas que o sexo causaram na minha vida emocional. Entendi. Então, eu escolhi esperar
mais pela minha vida emocional. É o que ela estava falando. Não é só os valores cristãos em si, mas como mulher, eu vi o quanto me fez mal vários relacionamentos, inclusive abusivos. Sim. Então, eu escolhi, não me arrependo, apesar que existe uma história, né, Claro, nesses claro. meus 9 anos, né, de conversão. 7 anos, eu estava firme com o Senhor. Tive um relacionamento, depois eu vou te 7 anos eu contar. estava firme com o senhor. Aí deu uma caidinha e agora voltei para o senhor de novo. Voltou para o senhor de novo, a cara da Carla. Tá vendo, Carla? Ela estava indo bem, aí teve, mas tudo voltou agora para o senhor, tá tudo certo. Acontece, tudo certo. né? Então, e agora antes disso eu quero falar sobre a Andressa Urach. A Andressa Urach foi do 8 ao 80 em matéria de sexo. Não fazia demais, aí parou, não faz mais nada. Coloca aí. Andressa Urach sempre falou abertamente sobre os altos e baixos de sua vida. Revelou que se prostituía e que era dependente química. Quanto mais famosa eu ficava, maior era o meu cachê na prostituição. Na época, eu chegava a ganhar de 30 a 60 mil reais por mês. Depois da conversão, afirma que mudou completamente. Eu morri. Ali, a Andressa Urach morreu. Nasceu uma nova Andressa. Eu conheci Jesus. Eu vi que ele morreu por mim, que ele me perdoava, que não importava se ninguém me amava, ele me amava. Defendeu a abstinência sexual e diz que há 3 anos não faz nada. Eu estou me guardando para a pessoa que no momento certo eu tenho certeza que vai acontecer. Que sexo é bom, é maravilhoso, é super importante, mas não é tudo. Sim. Porque depois de alguns anos, a gente sabe que fica a mesma coisa, né? Não é aquela novidade, a gente acostuma. Você sente falta? Sinto, a minha carne pede, né? A minha carne pede. Então, no caso da Andressa, a gente viu que foi do 8 a 80, ou do 2000 para 0, né? Na realidade, né? Aquela pessoa, eu acho que ela, assim, eu brinquei, mas na realidade ela foi de várias relações, vários relacionamentos, né? Sexuais, 2.000 homens é bastante gente. Sim, nem sei como ela muito. conseguiu lembrar de todo mundo, porque falando sério. Não, gente, verdade. né? Ela escolheu agora esperar. Essa escolha, a gente viu que tem uma questão cristã, mas também tem uma questão emocional. O que eu perguntei é que às vezes eu sinto que essa juventude está um pouco apressadinha mesmo. Hoje em dia, cada vez mais novas meninas. E as mulheres mesmo, às vezes elas se sentem um pouco, se eu não for uma parceira sexual desse homem, ele não vai me querer? Existe isso? Tem homens que realmente, homens e mulheres, né? De que se você não transa logo num primeiro encontro, você tá fora, né? Não Aí tem... nem vale a pena essa pessoa também, aí, né? Exato. Então, aí eu acho que... Exato. Mas tem muitas mulheres, principalmente, que se sentem naquela obrigação de ter que... Porque ela tem uma serviço. carência emocional tão forte com ela, exato, que aí ela precisa para tentar ver se consegue garantir, segurar aquele cara para ela. E muitas vezes dá com os burros na água. Outras vezes não, mas na grande Mas você acha maioria que das segura vezes, homem sim. no sexo? Olha, não segura homem no sexo, mas também, sem o sexo, é um ponto que, num determinado momento da relação, isso começa a ficar gritante. Não é são vários pilares de uma relação. O sexo é um deles. Entendi. No caso, aí o que eu entendi é o seguinte, a Vivi... Vivi, hoje é mais pela religião ou é uma escolha emocional sua? Não, a princípio, Lu, vou até te explicar. Eu me converti no ano de 2009. Aprendi, né, que são os valores cristãos esperar e ter relação sexual depois do casamento. O que eu achei muito louco, que eu falei, mas como? E vai que eu não goste? A minha pergunta sempre... A minha que pra você era vai que você não essa. goste. Eu falei assim, eu comecei a gostar da pessoa, tudo bate, mas de repente eu vou esperar para ter relação sexual depois do casamento. E se não? Daí eu fui ministrada. Muitas pessoas me ajudaram que quando é o enviado de Deus, quando é realmente aquele que tem que ser, isso daí vai dar certo também. Então, eu decidi esperar. Foi uma luta. É um processo, porque os hormônios não se convertem. Então, nós, mulheres, não só as adolescentes, mas as jovens senhoras como eu, tem aqueles dias que você fala, meu Deus, quero, preciso. Mas aí você vai, nós temos todo um respaldo e técnicas, inclusive, né? Você começa um jejum, você começa a oração, você abre mão das coisas carnais e vai buscar as coisas dos céus. E não fica sexualizando também, né? Isso, você evita algumas coisas. Porém, esse início foi 2009. Quando deu 2016, eu conheci uma pessoa no Japão. Então, você estava sem sexo até 2016? 7 anos. Mas aí nós fomos tentados, obviamente, né? 2 pessoas maduras. Cedi,
começamos um propósito novamente, junto, ajuda, né? Tendo a ajuda do pastor, mas depois não deu certo por outros motivos. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 1 ano e 3 meses. Ah. E estou agora novamente no propósito já há 3 anos. Estou fazendo jejum direto, não como chocolate, não assisto televisão. Abro mão do Tá café. funcionando para você, rezando muito. Reza, amiga, reza. É difícil, Lu. Então, eu tô brincando aqui, mas eu acho que é mais fácil quando você não tem uma pessoa, né? Porque quando você tem uma pessoa que você gosta, a gente fica pensando assim, Carla... Primeiro, aí você está se limitando, assim. Primeiro tem que ser uma pessoa da sua religião. Porque... Você vai falar isso para uma pessoa que não é da mesma religião, eu vou falar, mas espera aí, não é pecado, é uma coisa bonita, é respeitoso, estou namorando, é uma coisa séria. 2, se você se apaixona por uma pessoa e essa pessoa não entende, porque às vezes se ela não for da mesma religião e ela realmente gostar de você e tiver um respeito, aí a pessoa não vai compactuar dessa mesma ideia, porque para a pessoa que respeita você e gosta de você, estou dizendo, uma noite vai ali, mas vamos dizer, você está num relacionamento, aí a pessoa tem que casar com você para... Entendeu? Você entende? Aí você acaba se limitando um pouco e, às vezes, jogando para o outro uma responsabilidade que vai que é uma pessoa legal, que gosta de você, que está querendo noivar, que está querendo ter um relacionamento mesmo. E isso faz parte de uma relação de uma mulher madura, né? Que eu digo, acima de 18 anos. Não se trata apenas de uma questão de religião, mas de valores, até porque tem muitas pessoas que não são cristãs, mas que também têm esse mesmo valor, né? Então, é uma questão do que a gente quer, do que a gente quer gerar, aonde a gente quer chegar com esse relacionamento. Um relacionamento que toma a decisão madura de permanecer junto para sempre, independente da questão sexual, já demonstrou que está num outro nível, sabe? Você conhece a pessoa. Às vezes, o nosso cérebro ele decide muito, né, para proporcionar prazer e evitar a dor. Então, quando a gente ativa o prazer ali de cara, existem pesquisas, inclusive nos Estados Unidos, que comprovam que quando você tem vários relacionamentos sem compromisso, né, a pessoa, emocionalmente, ela fica muito fragilizada. Então, assim, e eu vejo muito isso na minha família, eu já vi muito, e por não ver as pessoas sofrendo, eu escolhi não sofrer igual todo mundo sofre. Eu levo o sexo a sério, eu entendo. É diferente você estar numa relação, você querer estar abraçada, aconchegado com a pessoa depois de uma transa. É diferente de você estar ali no momento casual só para se satisfazer. Então... Sim, desculpa perguntar, quantos anos você tem? 33. 33. E você tem namorado hoje? Hoje eu não estou namorando. Tá. E aí, 11 anos sem. E aí? Então, essa que é a diferença, que o sexo é bom, mas não é tudo. E a gente pode viver a plenitude dos nossos dias, focando em outras áreas da vida. A nossa vida, ela é sistêmica. Ela tem várias áreas, como a Carla falou, e não apenas o sexo. Sim. E se, tiver o desejo, a gente vai saber, mas qual que é o propósito? Qual que é a sua identidade? Eu acho que as pessoas que vivem essa questão sexual de forma talvez assim muito promíscua, ou talvez equivocada, porque não se conhecem. Falta ali você saber quem você é, sabe? O que você quer gerar, qual o legado que você quer deixar. Você não conheceu ninguém legal nesses 11 anos? Conheci. Namorou? Eu namorei, tive um relacionamento de 1 tempo? ano, em 2016. E aí? Só que a gente tinha propósitos de vida diferentes, assim. Então, nós éramos amigos há mais de 10 anos, né? E nos apaixonamos e tal, ficamos juntos por 1 ano. Mas aí, sim, a gente teve vontade? Sim, mas a gente tinha objetivos de vida diferentes e, assim... eu não quero viver as coisas pela metade, sabe? Eu esperei tanto tempo, eu me guardei para viver essa etapa da minha vida com a pessoa que eu escolhi passar o restante dos meus dias, o homem que eu amo. E assim, se tiver conexão, não tem tempo, não tem essa questão de prazo. Se você entender, no nosso caso, como nós cremos, né, nessa questão de sermos, né, corpo, alma e espírito, e da gente sentir que testificou no nosso coração que aquela pessoa é a pessoa ideal, pode ser em 3 meses ou pode ser
tem Mas um será que o ano. homem não tem uma percepção diferente? Porque o homem tem os hormônios dão uma percepção para eles um pouco diferente. Carla, não é verdade? Eu acho que, de repente, o homem, se não for muito religioso, talvez ele tenha uma percepção que ele está sendo rejeitado, talvez. É muito difícil homens que fora de uma religião, por exemplo, que tem realmente esse autocontrole ou esse conhecimento, como a Carla colocou. Eu tenho, por exemplo, um caso no consultório em que ele aguardou durante 7 anos um relacionamento para poder ter uma relação sexual com a parceira 7 anos. depois do casamento. E assim, só que o que aconteceu depois do casamento? Ele se mostrou realmente um homem com dificuldades em lidar com a questão sexual. Porque assim, o fato dele ter esperado durante 7 anos é porque ele já tinha uma dificuldade em se aproximar da mulher, exatamente de abordá-la, de chamá-la para o sexo, qualquer coisa assim. E ela, como tinha determinado que ela só queria o sexo depois do casamento... Ela queria mesmo. Aí, quando ela quis, aí não tinha. ele... Né? Então, assim, tanto é que é por isso que estão tratando comigo, por conta da dificuldade que ele tem em relação ao sexo. Né? Interessante. Vivi, você não tem medo de perder o homem ideal? Então, Lu, só ressaltando assim, antes da doutora Carla dizer, é muito difícil uma mulher ou um homem cristão se relacionar com alguém que professa uma outra fé e entender isso. Então, é como você disse no início. Para nós, cristãos, isso é um assunto muito natural. Seria estranho querer antes do casamento. Tipo, olha, eu vou namorar com você, mas eu quero ter relação antes. Isso não acontece entre os cristãos. Ainda assim, que peque, né? Que não consiga resistir à tentação, mas é algo muito natural. Então, quando eu falo para os meus amigos que não são cristãos, eles acham loucura. E então, para nós, não é um assunto assim, é natural. Se você chegar numa igreja evangélica e falar, olha, para o pastor, estou querendo namorar com aquela pessoa, automaticamente já sabe que vocês vão namorar, vão sair para jantar, vão para a praia, vão até, às vezes, viajar em grupo, mas não vão ter relação. Então, o ter relação é que é algo que depois tem que tratar. Porque aí vai que você chega na hora lá, é aquilo que eu te perguntei, e aí não gosta também. Sim, mas depois que você se converte, começa a entender, né, os propósitos, para nós isso é uma coisa bem natural. Lembrando, Lu, que tem pessoas cristãs que fazem a corte, que é como nós tratamos esse assunto, né, decidem esperar e depois do casamento, do relacionamento, se separam. Então, é tudo muito complexo, né? Eu vou falar com a Paula, que está no 7 à parte. Cadê a Paula? A Paula... Boa noite, Paula. Boa noite, Luciana. Tudo bem, querida? Tudo bem. A Paula tem 31 anos, ela canta, né? Ela era cantora sertaneja e agora você é cantora gospel. E aqui está me dizendo que você faz abstinência sexual há quanto tempo? Desde que eu decidi me converter, né? Que foi em dezembro do ano passado. Que eu estou assim. Mas tá fácil também agora, né? Mas... Pandemia, ninguém tem um monte de gente fazendo abstinência na pandemia. Aí tá fácil, amiga. Realmente, eu não vou dizer para você que tá difícil, não. Tá fácil mesmo. Tudo na vida da gente que cresce é o que a gente alimenta, né? Sim, Se você alimenta o seu espírito, ele se fortalece. Se você alimenta a sua carne, ela fortalece. Então, o meu espírito, eu venho alimentado muito ele ao ponto de eu não precisar, ou não sentir vontade mesmo, nem necessidade de... E o que é namoro santo? Que está dizendo aqui que você pratica namoro santo? Não, eu não pratico namoro santo porque eu não namoro, né? Mas o que é o namoro santo? Namoro santo é um namoro que você não tem nenhum tipo de intimidade, né? Antes do casamento. Mas beijo na boca pode? Pode sim. De língua? Pode. Depende muito da maturidade do casal, né? Eu acredito que se o casal tem a maturidade, se tem a conversa, se eles têm o mesmo propósito, eles conseguirem manter esse propósito, tudo bem. Mas se eles perceberem que não conseguem, é melhor não. Sim, porque aí na hora, né? Exatamente, os hormônios não se convertem. A carne é fraca, como já dizem, né? Sim, mas eu estou vendo aqui que as meninas são bem religiosas e eu acho que se mantém na fé, é isso, né? Exato. Isso. A fé na verdade, reza muito. Ora muito, né? Na verdade, é o seguinte, até me perguntaram já, mas por que você escolheu esperar? Né? Na verdade, a resposta não é nem essa, porque eu escolhi esperar. Na verdade, eu escolhi ouvir a voz de Deus, né? Sim. Deus é Pai. E como Ele é Pai, eu acredito que Ele não quer o nosso mal. E se Ele disse que o sexo antes do casamento não é bom, eu acredito que Ele não erra e Ele é fiel, né? A questão até vocês estavam falando aí sobre, se depois for ruim.
Eu não acredito. Eu acredito que Deus é fiel e que se você obedece, se você segue os princípios dele em amor, ele é fiel para fazer tudo que você pediu e ainda infinitamente mais. Então, eu acredito nisso. Você teve você estava namorando antes de dezembro? Não, já tem mais de 2 anos que eu terminei meu namoro. Eu estava solteira. E no seu namoro você praticava sexo? Sim, normal. E ficou quanto tempo com o namorado? 2 anos e 8 meses. E era tudo certinho? Não, não era. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né? E quando eu percebi que as escolhas que eu fazia por mim mesma, né, quando eu ia pela minha própria cabeça, pelos meus desejos, eu sempre me dava mal, eu ouvi claramente Deus falando comigo: você quer continuar vivendo da sua maneira ou da minha maneira? Foi um relacionamento abusivo? Foi, de certa forma, sim. Entendi. Será que não foi isso que te deixou um pouco traumatizada? Não, eu não tive só um namorado, né? Entendi. Ô, Carla, está crescendo esse movimento de esperar? A gente, aqui no programa, eu tenho ouvido bastante as pessoas comentando. E vou te falar que, assim, até assim, para as meninas eu acho muito interessante, porque me desperta uma certa estranheza. Não estou querendo ser puritana aqui, mas hoje em dia é cada vez mais cedo, né? Então, meninas de 13, 14... E eu sinto que, às vezes, é na pressão mesmo, naquela coisa que está todo mundo fazendo, eu vou também. E eu acho interessante ter um outro lado, assim, até para as meninas, né, que nos assistem, de saber que você pode dizer não e pode esperar nem só pela religião, mas até por uma escolha, né? Isso eu acho importante, porque, assim, nem todas as pessoas têm uma religião e que seguem uma religião como elas, por exemplo, enfim. E, de qualquer forma, eu penso que essa orientação e essa informação ela tem que existir da mesma forma, porque você só pode ir para o sexo a partir do momento em que você se sente bem com você mesmo, a partir do momento em que você conhece seu corpo, a partir do momento em que você identifica que é uma relação que pode ser segura para você, não é verdade? Principalmente se é a primeira vez. Então, dizer não é ok. Dizer não é ok, né? E, claro, você precisa... E eu acho que esse movimento tem crescido, não só através das religiões, mas vamos falar também para quem não está, né? Sim, para quem não é religioso. Exato, para quem não é religioso, porque hoje se vive muitos relacionamentos abusivos, né? Então, as mulheres hoje, elas têm realmente colocado muito freio. Elas acho legal também. Sem dúvida. Tem que identificar, ela tem que, na verdade, desenhar mais ou menos para ela aquilo que ela espera para um relacionamento. E quando surge alguém, ela tem que checar. Ela tem que checar se aquilo realmente tem alguma coisa a ver com ela ou não. Sim. E não simplesmente embarcando no relacionamento. Porque se ela embarca assim, se sente sem usada, checar, né? Pode ser. Se sente usada porque deixou. Então, mas às vezes é uma menina de 15 anos. Então, mas é que está, Luciana, é aí que isso eu bato muito nessa tecla. Você hoje tem muita coisa na internet. Tem ruim, mas também tem bom. Então, assim, tenta, vamos dizer assim, selecionar, né, aquilo que não é tão bom, aquilo que realmente faz sentido para você. Claro. É isso que vai orientar, porque tem que checar, porque se aquela pessoa que chega não faz parte daquele escopo, daquele desenho exatamente que você desenhou para você, então esse cara não serve. Claro, espera. Porque se entrega desse jeito é porque tem uma carência emocional que acaba atrapalhando no fim das contas. Interessante. Né? Então, eu vejo que é um pouco por aí. Isso é legal para as meninas que estão procurando ter esse primeiro relacionamento. Tá ok se você falar para o menino, não, eu não quero. Se é só isso que ele quer também, você pode esperar. Você vai conhecer alguém que respeite o seu time, o seu tempo, né? Isso é muito importante. A gente vê as meninas desesperadas, como a doutora disse, onde entra a família, a orientação dos pais. Eu acho que isso é muito importante. Aprender a dizer não, né? Sim. Nós temos dificuldade em dizer não. Sim. E eu falo que o não, ele é libertador. Eu falo sempre para os meus filhos. Aprenda a dizer não. E se o menino não aceita não, é porque esse menino não serve também. Sim, ele não aguenta uma frustração. Claro, aí não dá. Né? Então, assim, precisa ver de que jeito esse menino também é educado. Sim, se é muito mimadinho do papai e da mamãe, vai ter realmente muita dificuldade em lidar com as frustrações da vida, inclusive com o não de uma mulher. Sim, tá né? certo. Então, é um pouco por essa linha. Eu acho que os pais hoje, infelizmente, ainda pecam no que diz respeito a falar sobre sexo com seus filhos, justamente porque eles pensam que se falar vão estar provocando uma iniciação muito precoce do sexo, e não é por aí, né? Agora vamos conhecer a história de uma jovem que resolveu esperar se casar para iniciar a vida sexual. Como a gente está falando, vamos ver o que aconteceu. Meu nome é Rafaela Batista, tenho 31 anos e sou virgem. Para mim, sexo só depois do casamento.
Eu sempre achei que sexo devia ser praticado por pessoas casadas. Depois que eu cresci, por causa da minha religião, a minha certeza só aumentou. Hoje estou namorando e não tenho pressa e nem sou ansiosa em questão ao casamento e ao sexo. Bom, nós assistimos ali a Rafaela Batista e agora eu vou falar com ela. Tudo bem, Rafaela? Oi, Luciana, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Rafaela, você não está casada? Não. Você é religiosa? Sim. Certo. E você cresceu num lar religioso, uma família cristã? Cresci. E você está praticando abstinência sexual desde quantos anos? Desde sempre. Ah, você é virgem? Sim. Olha só, entendi. E isso foi uma coisa que foi praticada na sua casa, assim, tipo, praticada não, mas que eu digo assim, foi conversada, uma coisa que seus pais pregaram muito para você, ou foi uma decisão sua ou foi imposta? Então, dentro de casa nunca fui imposta a isso, né? Por mais que eu cresci num lar cristão, isso não era você não pode fazer, ou isso só deve ser feito depois do casamento. Mas eu sempre fui introduzida na igreja. Sim. E então eu, com base bíblica e religiosa, eu não tinha para essa decisão, mas eu tinha uma base pelo que eu observava. De quem? Das amigas, na escola, na rua. E eu observava que, assim, muitas delas não davam muito certo. Tipo, com 15 anos, já com filho. E eu pensava que na pureza sexual ou na abstinência, isso ia me proteger de alguma forma. Você já teve namorado? Já. Eu tive... Na verdade, hoje eu tô namorando. Faz 5 meses que eu namoro. E eu namorei aos 18. Então, eu namorei aos 18 anos. Namorei por 3 meses. Ele era um amigo de escola. E aí, depois que a gente não terminou... eu fiquei 12 anos solteira. Esse período dos 18 aos 31, eu usei para aproveitar a minha solteirice, porque viajei, fiz missões, fui para a África, ajudei o que eu podia ajudar, estudei para melhorar a minha situação, para ajudar a minha família. E você nunca então eu conheceu ocupei um rapaz meu que tempo. Te encantasse? Conheci esse ano. Olha, aí você já tá com ele há quanto tempo? A gente tá há 5 meses. Aí você falou. E aí, ele também é da igreja? Ele é da igreja, mas ele não é virgem. Ele já teve um relacionamento, ele morou junto durante 3 ou 4 anos. Estava sozinho há 3 anos. E veio para a igreja em dezembro, acho que de 2018, 2019. Deus mudou primeiro a mente dele, porque não adiantava a gente entrar no relacionamento e eu falar, olha, eu tô querendo me relacionar, mas só quero sexo depois do casamento. E ele, não, ok, mas chegar lá na hora e falar, não, eu quero e pronto, acabou. E eu entendo e imagino, né, que deve ser muito mais difícil para ele. Mas foi o que eu falei no começo, a gente tem o mesmo propósito, a gente tem o mesmo alvo. A gente quer constituir uma família e dá certo. E a gente entende que o sexo faz parte do casamento. E para constituir a família, existe um momento certo para isso. Entendi. Então, será que isso é uma tendência, Carla? Eu digo assim, porque a gente sabe que tá mudando um pouco isso. As pessoas estão conversando mais e mais e tem uma galera que resolve realmente esperar. É uma tendência agora, até talvez seja assim, depois de tanta banalização, talvez as pessoas estejam procurando talvez se certificar um pouquinho mais. Não estou dizendo em geral, mas assim, existe uma tendência para isso. Que nunca se falava disso, agora está se falando bastante. Sim, acredito que de uma forma geral as pessoas tiveram tempo, sobretudo na quarentena, para olhar para dentro, né? Para olhar para si. Então, passaram a refletir sobre isso. Eu tenho casos na minha família de, como você falou, de adolescentes que foram mães com 13 anos. E também, ao mesmo tempo, os meus pais são casados há 42 anos. Então, assim, eu tenho esses extremos, né? Dessas referências. Então, eu acredito que seja uma tendência também porque as pessoas... Existe um boom do autoconhecimento, né? Agora, assim, do desenvolvimento humano. Então, as pessoas estão tendo a oportunidade de avaliar melhor as suas escolhas, sobretudo na vida sentimental e sexual. Porque, como a Carla falou, as escolhas equivocadas estão muito ligadas com carências. E essa carência ela vem lá da infância. Algo que a gente traz e muitas vezes a gente distorce, tem uma vida sexual distorcida, né? Ou se relaciona de forma muito precoce ou com muita gente. Mas, na verdade, é uma busca desesperada de encontrar alguém
como resposta para suprir essas carências, quando, na verdade, essa resposta está na gente mesmo. Ou até, como ela falou, no caminho, você encontrar um ponto de equilíbrio, que pode ser na religião, pode ser, enfim, no esporte. Agora, Carla, a gente até já comentou aqui muitas vezes com a Carla Secarello, que a vida sexual da mulher depende muito do autoconhecimento. Se você não se conhece, eu não sei como é que é na religião, mas você pode se tocar, você pode conhecer o seu corpo, senão você vai estar entrando num casamento completamente desconhecida do seu próprio corpo, desconhecido do seu próprio prazer, porque você não se autoconheceu. E aí, talvez não seja tão... você vai acabar desperdiçando um certo tempo para, vamos dizer, só o autoconhecimento, mesmo a questão da saúde sexual mesmo. Porque a mulher, quando se conhece, tem uma maturidade sexual, o sexo fica mais prazeroso, porque não pode jogar o seu prazer na mão do parceiro, né? A gente tem que ter um autoconhecimento. Você pode se autoconhecer, praticar sexo sozinha? Eu acho super importante a mulher conhecer o próprio corpo, né? Tipo assim, ela se tocar, assim, para se conhecer, mas a gente não incentiva a prática da masturbação, é diferente de se conhecer, sabe? De você, por exemplo, eu conheço o meu corpo, eu conheço o meu órgão sexual, eu conheço os pontos que me dão prazer, mas eu não pratico a masturbação porque eu acredito que, por exemplo, para uma pessoa solteira, independente, bem-sucedida, que ainda se satisfaz sozinha, como essa pessoa vai querer entrar no relacionamento para ter alguém, sabe? Eu acho que isso dificulta, a minha opinião, pessoal, acho que isso dificulta um pouco, porque, por exemplo, não é muito falado sobre as consequências da masturbação. A masturbação, ela pode gerar, existem estudos que mostram que ela pode gerar, é altamente viciante. Calma, Carla, calma, a gente não está falando da pessoa obcecada. E eu sei, mas eu digo assim, porque, gente, sentir prazer é muito bom. Quem é que não vai querer ficar lá toda hora? Eu conheço pessoas que são viciadas, que lidam com isso, e é o que a gente chama de... como você lida com isso nesse tempo, eu acho que não existe só a masturbação como um meio de sentir prazer. Por exemplo, a atividade física, para mim, é algo que super me equilibra. Então, assim, eu faço vários esportes, eu corro, enfim. É o meu ponto de equilíbrio. E eu não preciso ir até a masturbação. Por quê? Porque eu não quero viver isso sozinha. Eu me guardei por tanto tempo. Tá, mas você não respondeu o que eu te perguntei. Você não acha que você vai estar entrando num relacionamento sem se autoconhecer e talvez você tenha uma certa dificuldade e vai acabar tendo que... Você já está ali casada, aí vai ter que tentar se conhecer, que você não se conhece. E aí o cara, vamos dizer que ele seja virgem também, aí não se conhece. Aí vira que agora ninguém conhece nada e aí agora? Só existem muitos cursos de noivos, inclusive. Disso? Sim, que orienta com palestras, com ginecologistas e igrejas. Como transar? Sim, para orientar o casal, porque exatamente tem pessoas que não sabem, que não têm conhecimento sobre isso, Sim. não sabem, não conhecem o órgão sexual feminino, o órgão sexual masculino, os pontos que precisam ser estimulados. Sim. E isso é totalmente saudável. Viver fazer o outro, né, chegar ao prazer, ao orgasmo, sabe? Isso tá dentro da cumplicidade do casal, que a gente entende que é para ser vivido debaixo da aliança do casamento. Mas é importante, por isso que movimentos como o nosso estão crescendo justamente para orientar, porque não existe problema nenhum de falar sobre sexo. Sim. Pelo contrário, como a Carla disse, é saudável. A gente precisa falar cada vez mais sobre isso. E essa, sim, é a minha maior bandeira, é o assunto que eu tenho mais prazer de falar, porque a coisa que mais me incomoda no mundo é ver pessoas vivendo a vida sexual de forma medíocre, quando, na verdade, independente de esperar, elas podem ser satisfeitas, plenas, porque o sexo, a relação sexual, não é só virar o olhinho, envolve cumplicidade, honra, respeito, e isso é algo que vem antes do relacionamento, vem ao longo do relacionamento e não só na cama, porque a coisa não é só lá, tipo, papum, penetrou, acabou, entendeu? Vivi, mas você deve ter vivido alguns relacionamentos e você sabe que o autoconhecimento da mulher demanda
uma certa experiência. Mulher nenhuma acorda e se conhece. A gente vai ficando mais maduro, vai se conhecendo melhor, vai tendo mais... Vai muito do parceiro, né? Exato. Te deixa à vontade ou não. Sim, mas eu acho que a Carla vai concordar comigo. O autoconhecimento seu é uma coisa sua. Como você vai se relacionar é outra coisa, não é, Carla? Mas... Sim, é bem diferente. Até para que você possa realmente identificar no momento em que o outro vem e toca o seu corpo, se você gosta ou não. Se você gosta ou não, né? E também poder dizer exatamente, olha, aqui não, aqui eu não me sinto à vontade, é aqui que eu gosto mais, né? Então, é muito importante o autoconhecimento, porque se você não tem, aí eu vou falar, por exemplo, das pessoas que apresentam problemas sexuais, e muitos dos problemas sexuais vêm pela falta do próprio conhecimento. Né? Então, eu estou vindo na contramão. Né? A minha experiência então, foi importante diferente. ter isso. Pode falar, Vivi. Eu não tive não aprendi sozinha. Esse autoconhecimento, eu não tive informações para isso. Né? Eu não tive acesso, até porque eu perdi a virgindade muito cedo, com 12 anos de idade. E a pessoa era bem mais velha. Então, eu fui aprendendo com o parceiro. Então, eu tinha essa liberdade, né? Não jovem, né? Não criança, porque 12 anos é criança. No meu terceiro relacionamento, foi que eu me senti à vontade de aprender, né? De ser ensinada. Na verdade, eu não tive esse autoconhecimento. Então, para mim, até... eu não consigo entender como uma mulher, né? Consegue, sem ter tido nenhuma experiência sexual, se autoconhecer. Porque eu aprendi ali, na hora do vamos ver, olha, isso não estou gostando, olha, assim, me sinto melhor, assim é mais prazeroso. Eu acho que é só na hora do vamos ver mesmo. Não, é só na hora, mas sozinha, esse autoconhecimento seria sozinha? Não. Hoje, sim, depois de ter aprendido, eu consigo entender que algumas coisas não, jamais, e outras me dão prazer. Sei. E sobre a masturbação é algo muito complicado. Diferente da Carla, eu nunca tive medo de ficar viciada, porém, eu não consigo entender como alguém se masturba sem pensar em um outro alguém. Então, para mim, isso gerava algo ruim. Uma ansiedade. Eu falava, como é que eu vou ficar pensando... Você acha que é pecado? Então, me fazia mal. Então, eu acho que já era algo assim, espiritual. O próprio Espírito Santo, como falou da Trindade, né? Que eu, na hora era bom, eu pensava num ex, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, e era prazeroso. Mas depois que terminava, que eu chegava ao orgasmo, eu me sentia muito mal. Então, eu conversei, né? Tive orientação. Vivi... Não é bom. Você não está se sentindo bem, não está se sentindo bem. E foi algo se difícil. Autodefraudando, né? Sim, foi algo bem difícil. Como é que você vai se masturbar sem pensar em nada, em ninguém, né? Então, foi quando não era nem o medo de viciar, mas o mal que me fazia depois. Você sentia mal. Rafaela, na questão do autoconhecimento, é um tabu para você? Já foi, mais do que é hoje. Por muito tempo, eu evitava pensar, né, como a Vivi estava falando, evitava pensar sobre o assunto, sobre sexo, porque eu entendia que quanto mais eu pensasse sobre aquilo, mais eu iria sentir vontade, desejo, e eu não ia poder me satisfazer, porque eu ia ter que pensar em alguma coisa para me satisfazer. Então, eu usava a minha mente... Você absteve de fazer isso? Isso. E hoje, na verdade, eu penso de forma diferente. Não que eu preciso me masturbar para me autoconhecer, mas eu posso me conhecer, como a Carla falou, saber do meu corpo e me entregar pronta para o meu marido para, durante o casamento, ir aprimorando. Então, assim, eu vou aprender muitas coisas que eu não sei, obviamente, e durante esse período eu vou falar, bom, isso eu gostei, isso eu não gostei, a gente pode fazer diferente. Por isso que eu acredito que tem um tempo para isso, né? Se eu fizer antes, eu vou querer cada vez fazer mais, porque, como a gente está falando, o cérebro ele é estimulado. Então, quanto mais eu fizer, mais o prazer vai me dar vontade de fazer mais, e eu não vou poder, vou ter que pensar em alguma coisa. Então, assim, Por que você diz não vou poder, se é uma escolha sua? Exatamente, porque é uma escolha minha e é natural. Assim, a nossa fisiologia é natural, né? Sim. A gente sente vontade, os hormônios existem. E se eu começo a me dar o prazer de pensar sobre isso, eu vou começar a ir contra aquilo que eu acredito em ideologia. Então, existe sim uma luta entre, né, a carne e o espírito, que alguém precisa vencer. Então, normalmente vence quem está mais alimentado. Então, eu passo mais tempo alimentando o espírito do que a carne, porque eu sei que no momento certo eu vou desfrutar daquilo que eu sei que Deus criou e deve ser muito bom, mas para o momento certo.
Eu entendo. E também eu queria tirar um pouco essa visão assim do pode ou não pode, porque é uma decisão muito pessoal. Às vezes gera muito, até mesmo no movimento, né, essa questão de que parece uma imposição. Mas, na verdade, não. É uma escolha que a pessoa faz. Até porque, assim, na verdade, Cristo nos chamou para sermos livres, para a liberdade. Sendo que você entender a liberdade não de forma libertina, sabe? Você viver a sua liberdade, sim, de forma saudável, que você entende que é saudável, que a gente entende que a Bíblia orienta, mas não é muito uma questão de regra, não é uma regra, é uma escolha, uma decisão que a gente toma todo dia, né? Sim, sim. Então, agora vamos conhecer a história de amor do Rafael e da Gabriela. Eles casaram virgens. Vamos ver, talvez a história de sucesso. Coloca aí. Luciano Gimenez, a Gabriela e o Rafael escolheram esperar. Eles tiveram a primeira relação sexual após o casamento. Gente, muito obrigada por essa entrevista. De quem partiu a decisão? Só vamos transar depois do casamento. Eu acredito que foi consensual. Acho que a gente conversava muito sobre o assunto e acho que a gente chegou nessa decisão meio que juntos. Assim. Foi uma opção nossa juntos, assim. Na verdade, acho que nunca teve muito uma outra opção, né? A gente nunca pensou muito. Nunca pensamos algo diferente disso. Vocês tiveram namorados antes? Eu não, ele foi meu primeiro namorado. Jura? Eu tive experiências com relacionamentos antes dela, mas não a ponto de ter a relação sexual. Gabi, bom, vocês fazem parte da igreja evangélica. Isso influenciou? Com certeza, eu acho que é algo que veio da minha criação, né? Acho que até um pouco mais do que a sua, né? Então, mas eu acho que mesmo fazendo parte da religião, né, da igreja, conforme fui ficando mais velha, tendo minhas próprias crenças, meus próprios pensamentos, a gente também optou, mesmo mais velho, mesmo conhecendo o mundo, vamos dizer assim, a gente optou ainda assim por isso. Certo. Vocês enfrentaram preconceito? Você sofreu mais do que eu, né? Porque para a mulher fica uma coisa meio, é bonitinho, é fofinho. Sim. Acho que eu não sofri tanto, mas ele com certeza. Sim. Principalmente na faculdade, né? Sim. Os amigos falavam. Trabalho. As pessoas não acreditam muito que é real, que é possível viver uma vida assim. Entendi. Ou seja, o Rafael foi até motivo de chacota na empresa. Com certeza. Você tinha que ficar explicando o porquê dessa decisão. Vocês não ficaram, por exemplo, com receio de, depois do casamento, não ter uma afinidade sexual? Vocês pensaram a respeito disso? Acho que essa é a pergunta que sempre mais fazem, né, pra gente. Eu disse, meu Deus, como você não vai saber como que é? Sim. Mas eu acho que pra gente foi muito uma questão de a gente construir um relacionamento muito mais baseado na relação, na cumplicidade, né, na amizade. E pra gente, realmente, a questão da relação sexual era uma consequência, né? A gente nem concebeu, né? Sim. Eu acho que essa questão de ser ruim... E até por conta disso, foi muito especial. Foi como um selo, que de alguma forma foi uma cereja do bolo, assim. Olha. Complementou. E foi super tranquilo, né? Não teve pressão, ninguém ficou com vergonha. Foi muito tranquilo. Namoraram quanto tempo, Gabriela? 3 anos. 3 anos antes do casamento. E tudo bem pra você, né, Rafael? Você conseguiu esperar? Ou você às vezes tinha... Você falava, ai, meu Deus, tá difícil. Não, fácil não é, né? Não, peraí. Uma coisa é esperar, outra coisa é não ter vontade. Exato, não. Aquele beijinho mais assim, quem que falava? A Gabi, para. Eu, com certeza. Você fazia, mãozinha? Parou, sim. Vamos parar aqui. Sim, com certeza. Muitas vezes. E agora vamos conversar com o Ricardo e a Ariane, que, ao contrário do casal da entrevista, o Ricardo teve que se adaptar por amor, mas ele inicialmente ele não era da igreja, então ele esperou, né? Por amor. A gente vai falar com eles. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ariane. Tudo bem com vocês? Boa noite, Luciana. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Luciana. Bem-vindos. Então, deixa eu entender uma coisa. A Ariane, primeiro, vocês são casados? Não. Ainda não. Vocês estão juntos há quanto tempo? 2 anos praticamente já. Há 2 anos. E a Ariane, Ariane, é da igreja, né? Quer dizer, você é religiosa, é isso? Sim, faz 3 anos que eu me converti. Né? Hoje eu sigo uma religião, mas eu me converti também por traumas, né, que eu tive no passado. E hoje eu vivo isso. Eu escolhi isso para mim e realmente eu vou ter relações após o casamento.
Tá, e o Ricardo? Ricardo, você não era religioso, é isso? Não, eu tinha uma bagagem espiritual, mas com relação à igreja eu não conhecia, não tinha ainda um fundamento próprio sobre o tema. E aí, quando nós nos conhecemos, eu até achei estranho da postura dela, porque o homem, geralmente, ele tenta uma investida, né? Certo. Você tentou? Natural. E ela sempre freando, e eu falei, o problema é comigo. Falei, deve estar acontecendo alguma coisa. Não gostou de mim? Eu acho que eu estou com algum problema. Mas, no fim, não. Nós nos entendemos, ela explicou o propósito. Hoje eu sei realmente o porquê que nós estamos juntos, né? Não é uma coisa material desse mundo, né? Uma coisa mais cósmica, já veio escrito, foi um chamado, na verdade, né? Então ela me explicou que ela estaria se guardando para uma pessoa e eu entendi. E hoje vou para a igreja, eu entendo que se a gente foge das escrituras, a gente acaba sendo não que punido, mas eu falo por mim mesmo, né? Foram experiências passadas de relacionamentos meus, de casamentos que não deram certo comigo, e que hoje eu sabia que eu estava errando em alguma coisa, que eu estava pecando em algo, e que eu estava devendo em algum momento da minha vida, não para as pessoas aqui desse mundo, mas para Deus. Então, nós entendemos muito também em conjunto que nós não iríamos fazer o sexo. Lógico que no começo foi difícil para mim, né? Mas nós entendemos que o sexo só se daria depois do casamento. Ariane, você se apaixonou por esse homem. Vocês estão juntos há 3 anos, quase, é isso? Isso. Você, obviamente, deve ser muito apaixonada por ele. Sim. Inclusive, foi amor à primeira vista também, né? Sim. A gente ficava se olhando e eu vi algo diferente nele. Aonde você o conheceu? Onde vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu em intermédio de um amigo comum, num aniversário, né? E aí a gente, no dia mesmo, a gente começou a conversar muito de espiritualidade, né? Sobre alma, sobre questões religiosas, a gente conversou bastante sobre isso, né? E aí eu expliquei para ele que eu quero uma amizade, realmente, eu queria uma amizade e conhecer ele melhor, entendeu? Você já falou logo de cara que você não ia praticar sexo antes do casamento? Isso, eu falei que eu quero conhecer as pessoas, né? Sim. Eu falei logo de cara. Se você quiser, a gente pode ser amigo, a gente sai, a gente vai no cinema, vai em restaurantes. E aí eu vi a reação dele, né? Ele, como um ser mais velho, sendo um homem mais experiente, ele até me entendeu mais. Mas, Ricardo, quando virou namoro? Foi difícil. A gente começou a namorar mesmo faz 1 ano, foi em 2019. Foi mais ou menos mês de maio, né? E... foi complicado, né, E aí a Luciana? gente... Foi complicado. Não vou falar para você que né? foi uma coisa simples. Sim, que ele resolveu. Não, eu seria hipócrita de falar para você que foi uma coisa simples. Não, aí não vocês foi. iam casar e aí teve a pandemia e não puderam casar. Sim. Exatamente. Aí o Ricardo... Aí o Ricardo teve que orar bastante. Aí a gente espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Exatamente, vamos esperar mais um pouco. Ricardo, você já foi casado? Já, 2 vezes. Tem filhos? Tenho filho, no primeiro casamento. Entendi. E você é mais velho que a Ariane? 20 anos. Um 20 anos mais velho. Não, nada demais. Vocês estão com a mesma carinha aí. Obrigado. Mas eu digo assim, para o Ricardo, que já teve outro tipo de experiência, não deve ser tão fácil. Ariane, qual que é o limite? O que vocês podem fazer? Pode beijar na boca? Pode viajar junto, dormir na mesma cama? Qual que é o... A gente tenta, né, ficar com outras pessoas, assim, junto. Tem que juntar com gente para não dar ideia. Sim, mas eu vou falar para você que é bem forte, assim, o que a gente sente um pelo outro. Porque vocês se amam. Sim. O casamento estava marcado para quando? Para junho. Então, e aí estava naquele momento, vamos casar. Se não tivesse a pandemia, vocês teriam casado. Então, aí não dá para, sei lá, entender antecipar. que dá uma antecipada aí nessa situação. O Ricardo, o Ricardo quer bastante antecipar, né, meu amor? Assim,
A gente né? espera que... É porque você se ama, a gente está vendo, Sim, é uma coisa lógico. óbvia, né? Ninguém está querendo aí uma coisa fugaz, eles realmente se gostam e tem um propósito. Mas o que a gente tem que entender é que a emoção, ela passa, né? Não, no caso de vocês, se amam, não? A vontade em si, ela passa. Porque Vontade é uma coisa que dá e passa. Exatamente, porque a gente tem a vontade do mundo, né? Sim. Que, na realidade, o mundo nos oferece uma série de vantagens maravilhosas, que é o sexo, o prazer, né? Mas nós, quando nos determinamos a se focar para Deus, aí você tem uma força que entra dentro da gente e você consegue superar e passar os obstáculos. E muito melhor do que você não é na verdade, não é uma sofrência. Não é. Você passa por alguns momentos de provação, mas depois você percebe que você está fazendo certo. Eu falo por mim porque 2 relacionamentos meus não deram certo e hoje eu sei o porquê. Entendi. Ô, Carla, eu imagino que não deve estar sendo fácil para o casal, mas a gente vê o amor entre eles muito bonito, né? Realmente, eles porque eles estão presos aí dentro desse propósito, claro. né, religioso e tudo mais. Mas assim, eu realmente me pergunto o porquê desse limite, né? Assim, já aqui nessa vida de vocês dois, do amor, já né? Estão, tá na cara, né? Estão aí querendo ficar juntos e tudo mais, Bonitinhos. e querendo casar, mas aí tem o limite que é da religião em si. Então, isso, claro, como sexóloga, me pergunto. Eu me pergunto, exato. Então, vamos ver agora uma entrevista com um casal evangélico que também é praticante do sexo livre. Coloca aí. Eles são evangélicos e pregam sexo livre. Quando começou? Começou praticamente desde o início do relacionamento. E aos poucos a gente foi abrindo, assim, conversando com muito diálogo, colocando em prática algumas coisas que a gente achava corretas. E vocês são evangélicos? Sim. Na igreja ninguém sabe? Não. Vocês vão contra os princípios da igreja. Como é que é isso? Abrir o jogo e contar como é o nosso relacionamento será interpretado de uma forma equivocada e interpretado como bagunça, como uma zona. É uma coisa que não é. É simplesmente um relacionamento diferente em termos de modelo. Diferente como? Quais são as regras do relacionamento de vocês? Se ele quer sair com alguma mulher que ele tem interesse, eu tenho que conhecer, conversar. Se eu vejo confiança, se eu concordar, ele sai. E ele sai sozinho ou vocês participam? Vocês também têm grupos de casais? Por enquanto, a gente só saiu sozinho. Ele saiu com uma mulher e eu só fui junto, só fiquei vendo. Certo. Inclusive, vocês têm uma página, né, numa rede social, e as pessoas que participam são todas evangélicas, a grande parte. Nem todas. Nem todas. É tanto pessoas cristãs como outras pessoas que se identificam com o modelo de relacionamento aberto, com o liberal. E vocês acham que isso não pode ser divulgado na igreja porque eles não estão preparados para aceitar? Exatamente. Eu penso que não é o fato em si que é pecado. É como uma faca. Ela pode ser usada para matar, como pode ser usada para cortar um alimento. A mesma coisa o sexo. Pode ser usado para satisfazer um fetiche de um casal, por exemplo. Mas muitas pessoas podem pensar o seguinte: bom, se eles não concordam, né, com os ensinamentos da igreja, eles não devem frequentar. Por favor, não estou julgando, estou falando que muita gente pode pensar. O que você tem a dizer sobre isso, Diego? Eu tenho a dizer que ninguém concorda 100% com a igreja que frequenta. Para vocês, isso não é traição. Inclusive, eu estava olhando na página de vocês, vocês falam de fiel. Fiel é uma pessoa que fala a verdade para o outro. Vocês acreditam que o relacionamento de vocês seja fiel? Você é fiel a ela e ela a você? Então, assim, tudo aquilo que é feito com consentimento dos dois não é traição. Ninguém está fazendo nada escondido. Os dois concordam. Tá certo. Agradeço. Muito obrigada. Luciano, é polêmico. Eu deixo com você. Carla, essa questão dessa religião, são evangélicos e praticam sexo livre. Quer dizer, você pode até ter uma liberdade maior até de um casamento convencional. Quer dizer, eles podem transar com outras pessoas sendo evangélicos também. Eu acredito que esse grupo faça parte... Eles falam que não tem traição porque está tudo combinado.
Uma coisa que acontece também, uma tendência hoje, as pessoas são muito fiéis ao que elas sentem. A pele, tipo, aos sentimentos e não a princípios. Se eu sigo princípios, eu entendo que eu vou me guardar, eu vou entender o que é melhor, porque se eu me baseio apenas naquilo que eu sigo, no que eu quero sentir, se eu cultuo o prazer, se eu coloco o prazer acima de todas as coisas, eu vou criar formas, mecanismos para adaptar, inclusive, a religião, para trazer isso para me satisfazer, porque a minha intenção a minha percepção a respeito dessa prática, né, é que eu preciso me satisfazer, eu quero me satisfazer a qualquer custo. Ou então, eu vou flexibilizar ali alguns princípios em razão de me satisfazer ou de ter o meu prazer a qualquer custo. Eu acho que é uma coisa que talvez ali uma pessoa querer adaptar, de repente, alguma coisa. Sim. Porque a Bíblia fala que a gente não deve defraudar o nosso irmão, sabe? A gente não deve gerar no outro, né, tipo, expectativas que a gente não vai cumprir. E quando a relação sexual, quando a gente se relaciona com alguém, a gente se torna uma com ela. Verdade. Sabe? Então, através da relação sexual, se compartilha tudo. E é por isso que nós entendemos que o sexo é para o casamento, porque, inclusive, tem uma série de consequências, né, do sexo da prática sexual de forma desenfreada com vários parceiros. Então, assim, quando a gente entende lá o que fala em Gênesis 2:24, que se tornarão uma só carne, a Bíblia também fala que o homem que se unir, se deitar com uma prostituta, ele vai se tornar uma com ela. Ou seja, cada pessoa que a gente se relaciona sexualmente, a gente se torna uma na nossa alma. Nossa, André assim. Surak, então, com 2000... Exatamente, mas assim, a gente crê que o sangue de Jesus, ele nos lava de todo o pecado. Você pode fazer uma escolha a partir de agora. De agora, então, foi o que aconteceu com ela, claro. Do conhecimento que você tem, o passado Isso é não bonito, interessa. a gente poder escolher de novo, né? Sim, todos os dias certeza. Você pode fazer uma escolha e seguir em frente. Sim. Verdade. Bom, muitos famosos entraram na onda do sexo somente após o casamento. Quem? Coloca aí. Sara Shiva conta que era viciada em sexo e hoje não sente falta. Sem dúvida nenhuma, é melhor esperar e é melhor se santificar. Mulheres que vão atrás, que dão em cima de homem, é uma quebra de princípio bíblico. E aproveita para dar um conselho. O ideal é que você fique com a pessoa pelo menos uns 6 meses orando, conversando com um amigo, com uma amiga, porque se não serve para ser amigo, principalmente para as mulheres, né? Falando para as mulheres, se não serve para ser amigo, não serve para ser marido. O apresentador Yudi Tamashiro revelou que está namorando, mas decidiu esperar. Namorar pode, só não pode transar, entendeu? Pô, mas e aí? Meu, mas é isso que a gente tá tão acostumado em fazer coisas que a gente acha que isso vai trazer a felicidade, só que quando você passa a fazer outras coisas, você vê que a felicidade não tava no céu. É isso aí, estamos de volta hoje com o Super Pop falando sobre um assunto diferente do que a gente normalmente fala aqui, né, Carla? Sobre a abstinência sexual. Mas é interessante todos os leques, né? As pessoas fazendo coisas diferentes. São opções, né? São opções que as pessoas têm para a vida delas. Eu acho que a gente tem que respeitar as opções de cada um, né? Para um serve esse jeito de viver, para outras um outro jeito. Você sabe que eu achei bonito o contraponto? Porque eu acho que as pessoas têm que respeitar e têm que entender que cada um faz do jeito que quer, né? Exatamente. Eu acho que é bom, porque cada um... a pessoa não quer, tem que achar alguém que não queira também. Sem espera. dúvida. Eu fico imaginando as pessoas que estão nos ouvindo, né, e assistindo. Os telespectadores Super Pop. Ouvindo tudo isso, e assim, realmente deve ser muito esquisito para muita gente. Sim. Mas são as escolhas, são as opções, né? E também para algumas pessoas que queiram fazer, achando, finalmente eu achei alguém que nem eu. Exato. Né? É isso aí. No mundo tem tudo. Para todo mundo. Exatamente. O negócio é todo mundo se respeitar e fazer como Imagina gosta. a Luciana lá no movimento. Daí eu que não o povo vou para vai... esse movimento. Esse movimento eu não pratico porque eu já fui Então agora já estou no novo movimento. Outro movimento. Entendeu?
E não é novidade para ninguém que me assiste aqui no Super Pop que o Rede TV Plus já premiou milhares de pessoas por todo o Brasil. Agora imagina só se você está me assistindo e ainda não ganhou. Você pode ter a oportunidade de ganhar um carro zero, pagando menos de 75 centavos por dia. Ou um notebook novinho para sua família. Agora, nessa época aqui do home office, é super bacana, gente. E você fica pensando, parece até um sonho, né? Receber um prêmio. Então, você precisa assinar o Rede TV Plus e participar dos sorteios do Festival de Prêmios Primavera. Se você já é assinante do Rede TV Plus, você já está concorrendo automaticamente. Se você não é, acesse agora, gente. redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E o pagamento, além de ser bem pouquinho por dia, não tem complicação. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Mas agora vem cá, eu sei que o que você quer saber mesmo é dos prêmios. No Alerta Nacional, você pode levar um notebook positivo ou até uma moto Yamaha. Incrível, né? E nos finais de semana também tá bombando. No Mega Senha você concorre a uma moto 0 km da Yamaha. E no Encrenca tem um Super HB20 Sense, todos os domingos. E no final da promoção você pode levar no Encrenca uma Nivus Comfortline 200 TSI. Então assine agora. Estação nova, promoção nova, é o Festival de Prêmios Primavera, aqui na Rede TV. É isso aí, estamos de volta e hoje a gente está fazendo um programa um pouco diferente. É a questão das mulheres e dos homens que resolvem esperar para fazer o sexo depois do casamento. Eu queria dizer para as pessoas que estão me assistindo que a garotada de hoje, eu acho que está entrando nessa questão sexual um pouco precocemente. Então, se de repente você, menino, com 13, 14, 15 anos... Por que não esperar, né? É uma opção. Não se sinta envergonhado de dizer não. Eu acho que o não é uma palavra muito fácil de se dizer. Uma vez que tenha coragem, diga. Você merece ter a sua escolha. Eu queria agradecer a Carla Duarte. Muito obrigada pela sua presença, muito bonita. Agora que você está no novo momento, vai arrumar o marido rapidinho. Vai estar que nem aqui o Ricardo, já vou casar amanhã. Eu que agradeço a oportunidade, muito incrível vocês abrirem esse espaço aqui, né? E foi uma honra participar. Agradecida também, muito obrigada, linda. Queria agradecer a Vivi Brunieri, muito obrigada por ter vindo, você é sempre muito legal e muito obrigada pelos presentes que eu recebi. Muito obrigada, Lu, o pessoal da Beauty Summit mandaram um beijo e os presentes estão ali. Obrigada, Lu. Obrigada, volte sempre, tá, linda? Parabéns. Carla Secarello, muito obrigada. Obrigada, Adorei Luciana. O papo de hoje. Eu também gostei muito, foi bem diferente, né? Essa participação. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez, viu? Diferente dessa vez, hein? Gostei muito. Adorei. Queria agradecer a Paula, que estava aqui com a gente, a Paula Baluarte, que já deve ter ido, a Rafaela Batista. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada a você pelo convite. Boa sorte para você. E queria agradecer o Ricardo e a Ariane, desejar que vocês consigam casar rápido e que o amor de vocês dure para sempre. Obrigado, Luciana. Prazer estar aqui. Uma boa noite. Muito obrigada, Luciana, a todos. E, olha, para você que está em casa, dizer não é muito fácil. Se respeite, se ame. Faça o que você achar melhor. Um beijo, boa noite, obrigada! Valeu!